Bom dia a todos. Somos da Casa de Lakshmi, Clínica de Desenvolvimento do Ser. Estamos fazendo o estudo do livro do Dr. Norberto Keppe, De Alma para Alma. Então vamos ouvir um trecho e agora é o capítulo 1, fala sobre a vida, a retratação de uma análise. Sonhei que estava olhando uma tabuleta onde procurava ver se minha maneira de viver estaria certa ou errada. Como não conseguia discernir bem o que estava escrito, uma vez uma voz me disse: "Você não deve se preocupar tanto se o que faz é certo ou errado, bom ou mal. Não deve procurar resultados que o satisfaçam como indivíduo. Deve contentar-se em saber que tudo o que fizer é importante. É uma experiência e servirá para os demais tirar proveito." Aí o terapeuta: "O que deve realmente preocupá-lo é o fato de ter a coragem de enfrentar todos os fatos e ter a sinceridade de transmitir aos outros os seus resultados. Assim procedendo, você terá prestado à humanidade a sua contribuição, quer seja um santo ou um criminoso, porque é conhecendo cada ser humano individualmente que poderemos colher material para orientar melhor a todos." A pessoa fala, o paciente: "O que seriam das hipóteses se não houver um campo que as comprove? O que lhe digo poderá comprová-lo por si próprio. Não é casual que, quando você confessa com suavidade, com sinceridade, aquilo que julga certo ou que fez errado, que encontra a paz de espírito. Neste momento, essa mesma paz que tem o santo tem o criminoso." Agora o terapeuta: "Tudo o que o homem faz é importante, até o crime. Nenhuma vida humana é em vão e nenhuma criatura deve ser impedida de nascer. Quanto mais vidas e mais experiências, maior será a possibilidade da verdade." Paciente: quando os homens estiverem suficientemente esclarecidos sobre os reais motivos de suas ações, haverá uma melhora geral e cada um saberá por que foi concebido e nasceu. Então, é importante ver esses diálogos, perceber quando é o paciente, quando é o terapeuta, e perceber a lição que vem dessa análise. Vamos continuar no nosso próximo encontro. Por enquanto, peço que essa análise seja bem observada e que tiremos dela conhecimento para a nossa vida. Um grande abraço, fica com Deus. Namastê. Bom dia a todos. Somos da Casa de Lakshmi, Clínica de Desenvolvimento do Ser. Estamos fazendo o estudo do livro do Dr. Norberto Keppe, De Alma para Alma. Então vamos ouvir um trecho e agora é o capítulo 1,
fala sobre a vida, é a retratação de uma análise. Sonhei que estava olhando uma tabuleta onde procurava ver se minha maneira de viver estaria certa ou errada. Como não conseguia discernir bem o que estava escrito, uma voz me disse: você não deve se preocupar tanto se o que faz é certo ou errado, bom ou mal. Não deve procurar resultados que o satisfaçam como indivíduo. Deve contentar-se em saber que tudo o que fizer é importante. É uma experiência e servirá para os demais tirar proveito. Aí o terapeuta: o que deve realmente preocupá-lo é o fato de ter a coragem de enfrentar todos os fatos e ter a sinceridade de transmitir aos outros os seus resultados. Assim procedendo, você terá prestado à humanidade a sua contribuição, quer seja um santo ou um criminoso, porque é conhecendo cada ser humano individualmente que poderemos colher material para orientar melhor a todos. Pessoa fala, o paciente: o que seriam das hipóteses se não houver um campo que as comprove? O que lhe digo poderá comprová-lo por si próprio. Não é casual que, quando você confessa com suavidade, com sinceridade, aquilo que julga certo ou que fez errado, que encontra a paz de espírito. Neste momento, essa mesma paz que tem o santo tem o criminoso. Agora o terapeuta: tudo o que o homem faz é importante, até o crime. Nenhuma vida humana é em vão e nenhuma criatura deve ser impedida de nascer. Quanto mais vidas e mais experiências, maior será a possibilidade da verdade. Paciente: quando os homens estiverem suficientemente esclarecidos sobre os reais motivos de suas ações, haverá uma melhora geral e cada um saberá por que foi concebido e nasceu. Então, é importante ver esses diálogos, perceber quando é o paciente, quando é o terapeuta, e perceber a lição que vem dessa análise. Vamos continuar no nosso próximo encontro. Por enquanto, peço que essa análise seja bem observada e que tiremos dela conhecimento para a nossa vida. Um grande abraço, fica com Deus. Namastê. Vamos continuar na leitura do livro A Medicina da Alma, do Dr. Norberto Keppe. Capítulo 3, A Conduta Humana. Os padrões de conduta são fixados na primeira infância e somente um tratamento psicanalítico poderá modificá-la. Depois de um período de análise, a pessoa começa a se sentir completamente diferente, entra numa crise passageira e finalmente estabelece um comportamento definitivo. O ser humano, depois que nasce,
adota uma atitude reativa ao ambiente. Ele dá respostas aos estímulos que recebe, aceitando a personalidade de quem lhe parece mais forte e atuante. O impulso para a vida deve predominar, levando-o a aceitar aquele que se mostrar mais ativo. Quando o pai não tem autoridade, desde que pelas circunstâncias naturais deveria tê-la, o filho não saberá mais tarde assumir uma conduta certa. Provavelmente emitirá, em grande parte, a mãe, com todas as suas consequências nocivas, até um perigo de homossexualidade. Todos os fundamentos principais de nosso modo de agir se encontram na infância, sendo mais de natureza instintiva e biológica do que ética ou moral. A mãe que abraça, extremosa e cuida da criança pode estar fazendo isso apenas para alimentar a própria vaidade, levando a uma dependência excessiva e prejudicial. Ou quando bate e esta reage, revidando, pode querer da filha o sofrimento típico da masoquista. A senhora M.L. lembrou-se com nitidez que em sua infância sua mãe adotou como seu próprio carrasco, depois que o pai morreu. Ela infernizava a filha com mentiras e agressões morais, até o ponto em que essa revidava e agredia fisicamente. Em seguida, quedava arfante numa cadeira, chorando, e a menina do outro lado sem saber o que fazer. A conduta do indivíduo é geralmente um misto entre a do pai e a da mãe. O filho imita o progenitor e a filha a mãe. Porém, quando um dos dois tem uma perturbação psíquica, a tendência é seguir aquele que possui um caráter mais são. A criança precisa de segurança, e somente o adulto maduro seria capaz de dar-lhe. Quando se contempla um lado de uma montanha, não se tem ideia do que se passa do outro, muito menos ainda do seu interior quando é inexplorada. A pessoa humana tem a mesma dificuldade. Sua atitude social é uma. Aqui ela usa de uma máscara para se mostrar como gosta de ser vista. Em sua vida familiar, apresenta outro aspecto bastante diferente. No entanto, no seu íntimo, tudo é completamente diverso. Este é o verdadeiro fundamento de sua conduta. E aqui é a sede de todas as suas tendências neuróticas. E o que é um neurótico? É um indivíduo que tem medo de saber a verdade, e a rejeição às descobertas analíticas vem apenas de encontro com essa resistência. Não é incomum assistir-se em cinemas, nas televisões, nos jornais e livros críticas sobre tão fabulosa descoberta. Mas isso significa apenas uma fuga aos próprios problemas intrapsíquicos, uma recusa em admitir seus erros. O homem sempre foi A pessoa humana tem a mesma dificuldade. Sua atitude social é uma. Aqui ela usa de uma máscara para se mostrar como gosta de ser vista. Em sua vida familiar apresenta outro aspecto bastante diferente. No entanto, no seu íntimo, tudo é completamente diverso. Esse é o verdadeiro fundamento de sua conduta. E aqui é a sede de todas as suas tendências neuróticas. E o que é um neurótico? É um indivíduo que tem medo de saber a verdade, e a rejeição às descobertas analíticas vem apenas de encontro com essa resistência. Não é incomum assistir-se em cinemas, nas televisões, nos jornais e livros críticas sobre tão fabulosa descoberta, mas isso significa apenas uma fuga aos próprios problemas intrapsíquicos, uma recusa em admitir seus erros.
O homem sempre foi extremamente orgulhoso de sua sabedoria e importância. Para admitir sua psicopatologia, teria que se humilhar e isso é difícil. Quem poderia aceitar o fato de ter tido um amor sexual pela mãe? Uma fixação incestuosa que o impede de evoluir? Quem aceita que suas doenças orgânicas têm uma primeira causa psíquica ou que o delinquente é um desajustado? As prisões cederiam lugar a hospitais psicanalíticos. O dinheiro gasto em guerras aplicadas no progresso humano. Os desajustes resolvidos com maior facilidade. Do outro lado, a psicanálise é um excelente meio de agressão, quando usada contra os outros, e encontra enorme resistência quando aplicada aos próprios problemas. Por este motivo, ela só deve ser manipulada nos consultórios dos especialistas, deixando-a em paz na vida social. A conduta do homem é muito complexa. Ele deseja saber a verdade, gasta rios de dinheiro em pesquisas, sofre humilhações para dizer o que pensa. Existem milhares de livros sobre esse assunto, mas são pouquíssimos mesmo, os que se colocam em condições de aceitar o que Freud, um dos cientistas mais perfeitos que a humanidade teve, descobriu. Para se conhecer a atitude do homem, nada melhor do que ver a dos animais. Vamos supor o seguinte fato. O psicólogo Köhler prendeu em gaiolas 2 orangotangos, um macho e uma fêmea, mas separados. Junto à segunda, colocou muitas frutas e a outra prisão deixou vazia. Durante o período estéril da fêmea, ela se alimentou despreocupadamente aos gritos de desespero que vinham do lado. Porém, quando chegou na fase que poderia engravidar, passou para o companheiro todo o alimento, chegando a sofrer fome. Toda a base de nossa conduta é essa, biológica, se bem que existam também outros motivos. Até o final do século passado, tudo que se sabia sobre comportamento era baseado nos aspectos conscientes. A partir de Freud, houve uma verdadeira revolução, desde que provou existir um elemento inatingível pelos cânones tradicionais da psicologia, o inconsciente. A partir daí, todos os conceitos fundamentais da sociedade foram alterados e todos os setores do pensamento foram modificados, passando-se a uma nova fase social. Por este motivo, a história do homem pode ser dividida em antes e depois da psicanálise. Este livro aborda apenas alguns aspectos em que suas descobertas atuaram, mas, na verdade, elas atingiram todos os setores, sejam os do pensamento ou os da ciência. O ser humano vive, ama e sofre, agora como em todas as outras épocas passadas, porém com uma diferença radical. Ele está atingindo as verdadeiras origens do seu procedimento. Com isso, desvendando um novo mundo, dominando-o e, consequentemente, sendo mais feliz. Existe indivíduo normal? Pelos conceitos psicanalíticos, não existe ninguém que seja perfeitamente equilibrado. Na realidade, o que acontece é uma questão de predominância entre fatores patológicos e sãos. Isto é, ou as tendências normais são mais atuantes e temos um indivíduo capaz de viver bem ajustado ao seu casamento, ao trabalho, à sua vida em geral, ou então com extrema dificuldade, lutando com os seus problemas anteriores. No entanto, esse equilíbrio está condicionado à harmonia entre os impulsos internos e as ações reais. Ou melhor, toda vez que o ser humano não consegue realizar os planos que tem em mente, cai em crise. Aristóteles já afirmou uma vez que todo empecilho que surge no desenvolvimento de uma pessoa produz depressão.
Todo empecilho que surge no desenvolvimento de uma pessoa produz depressão. Todo empecilho que surge no desenvolvimento de uma pessoa produz depressão. Assim sendo, podemos afirmar que não existe psiquismo perfeito. Todos nós, de uma forma ou outra, somos doentes. A questão fundamental está em descobrir o tipo de psicopatologia que se possui, a fim de controlar, tanto quanto possível, as tendências anormais que surgem infalivelmente no transcurso da existência. William Steckel, em seu livro A Vontade de Viver, escreveu um capítulo muito interessante sobre o assunto denominado A Linguagem Orgânica da Alma, no qual dá exemplos típicos de relação entre as doenças físicas e os males psíquicos. Agora, prestemos bastante atenção nesse texto para dar continuidade à análise que se segue, que foi realizada no Hospital das Clínicas. Saibamos que todas as influências psíquicas vão trazer consequências no nosso físico e que à medida que nos conhecemos, que nós nos aprofundamos, vamos realizar o bem maior. Então, prestemos bastante atenção nesse texto, abrindo os caminhos, fortalecendo nosso ser e estudando cada vez mais. Vamos continuar a leitura do livro A Medicina da Alma, do Dr. Norberto Keppe. Que vai nos auxiliar, que vai nos proteger, que vai nos esclarecer. Esse livro deve ser lido assim pouco a pouco e interiorizado. Vamos continuar. Mas como alertar os especialistas a este fato, como explicar o que é maturidade, o que é psicanálise, quem nunca a fez? Conhecê-la intelectualmente é ignorá-la na realidade, muito mais. Rejeitá-la porque a semelhança com alguns testes Rorschach basta ter visto uma vez para perder todo o seu valor. E quem a aprendeu num livro jamais irá aceitá-la tão docemente no divã. Toda atitude humana, em sua maior parte, é condicionada pelos fatores neuróticos, seja na escolha de uma profissão, de uma crença, da esposa, o tipo de economia, o carro, a casa, etc. Assim sendo, não é de se admirar que cada homem se feche no seu mundo parcial e se volte agressivo contra todos aqueles que não o aceitam. Tudo que houve na face da terra tem a sua razão de ser, seja uma superstição ou uma ciência, uma religião ou o ateísmo. Freud, com seu ateísmo, trouxe muitos benefícios à ciência psicológica. Foi melhor ser ateu que supersticioso, porque tudo foi criado para suprir as necessidades da nossa vida psíquica.
O que se aplica ao indivíduo pode se verificar na própria sociedade. Quanto mais patológica é uma conduta, maior possibilidade de fracasso. E toda comunidade que não evolui tende a perecer. O mesmo processo da doença física repete-se no organismo social. Um dos exemplos mais esclarecedores encontramos na enorme crise em que as sociedades religiosas entraram. Voltando ao esquema do início, o leitor deve se lembrar que coloquei a histeria no centro da estrela e os outros tipos de moléstia nas pontas. Uma delas é a fobia. A senhora A.M. tinha medo de andar sozinha na rua, bem como de cadáveres e de lugares fechados, claustrofobia. Em suas associações de ideias, lembrou-se de uma vez, quando criança, que encontrou um motorista morto no jardim de sua casa. Naquele momento, sentia todo o corpo paralisado e uma opressão à altura do peito, que a obrigou a se sentar no divã. Ela é muito dependente à mãe, sendo incapaz de agir de modo a contrariá-la. Era como se estivesse presa ainda ao útero materno, sentindo pavor de enfrentar o mundo, concomitantemente sentindo-se sufocada pelo domínio que a progenitora lhe exercia. Em pouco tempo de análise, 3 meses, conseguiu se libertar daquela união dual, deixando de ter medo de sair à rua e de lugares fechados. Como os senhores poderão notar, o centro patológico principal em sua personalidade era a histeria, com todos os seus sinais característicos, infantilidade, dependência, etc. O histérico tem medo de ser adulto. Quando está no divã do psicanalista, tenta de todo modo torná-lo seu pai, responsável por todas as suas dificuldades. Ele não toma atitudes, não sabe dar uma resposta segura e não deseja mesmo fazer qualquer coisa que exija um esforço maior. A mesma dependência que tinha na infância quer conservar agora, mudando apenas a pessoa. A pessoa histérica sente necessidade de ser má. Por esse motivo, ela é vingativa, rancorosa e invejosa. Tudo porque possui acentuado sentimento de culpa, ocasionados pelo desejo de matar o rival progenitor, pai ou mãe, conforme o sexo. Como ele possui um sentimento tão monstruoso, tem que se sentir horrível também. Caso contraditório, não encontraria explicação aos seus impulsos tão descabidos. Chegamos assim à conclusão que ele tem que agir contrariamente às normas comuns da sociedade para se sentir justificado. Ele é obrigado em ser mau. Quem sabe, sendo assim, receberá o castigo que procura. Ao lado dos sentimentos de culpa, motivados pelos elementos citados acima, o neurótico introjeta a imagem do pai ou da mãe má e se vê constrangido a seguir tal linha de conduta, caso não deseje cair em depressões e angústias. O egocentrismo característico no histérico o leva a pensar só em si, agredindo todos os outros, a pensar somente em sua pessoa, porque nunca viu ninguém a não ser o seu querido eu. E agride porque não sentiu na infância aquele amor que eleva e salva uma personalidade, o amor desinteressado e maduro. Pelo exposto aqui, os leitores poderão ter notado que é na histeria que se encontram os sintomas de todas as outras doenças psíquicas, e seus elementos patológicos podem ser observados nas psicoses. Provavelmente, o indivíduo amadurecido, sem histeria, será imune a todos os tipos de males, pois
ela constitui na típica doença da alma, a neurose. Agora, no próximo dia, vamos falar sobre a conduta humana. Vá vendo, estudando vagarosamente cada capítulo, se aprofundando bem e vá, assim, absorvendo os estudos da medicina da alma. Após cada estudo e concentração, relaxe seu corpo, ore e medite. Namastê. Bom dia a todos. Somos a Casa de Lakshmi, Clínica de Desenvolvimento do Ser, que oferece para você, para seus amigos e toda a sua família, cursos avançados, cursos de formação e de tratamento, psicanálise transpessoal, reiki, meditação, relaxamento, polarização e tudo aquilo que vai poder te auxiliar. Cromoterapia, acupuntura, é um espaço de terapias alternativas. Temos tratamento em grupo e tratamentos individuais. Todos os sábados, das 19 às 20 horas, temos o curso de psicanálise transpessoal à distância, onde você pode fazer sua terapia, pode assistir terapias e estudar. E isso vai te desenvolver, vai te auxiliar, vai melhorar suas possibilidades aqui na Terra. Venha participar dos nossos cursos. Terça-feira agora terá início o curso de psicanálise transpessoal presencial com a professora Remisa. Na outra terça-feira, teremos o curso de constelação familiar com a professora Cristina. Venha participar. Na quinta-feira, temos Yoga do Riso, das 19 às 20 horas. E às 20 horas, temos o curso de Reiki com tratamento e teoria. Venha participar. Convide seus amigos, convide sua família e faça um trabalho para você e para todo o universo. Melhorando as vibrações, nosso universo vai melhorar. Hoje vamos continuar o estudo do livro A Medicina da Alma, de Dr. Norberto Kepp, Medicina Psicossomática. Se pudéssemos esquecer um pouco de nosso querido ego, certamente prestaríamos mais atenção aos problemas objetivos, ou melhor, eles já teriam sofrido solução. Falamos no último encontro sobre histeria, uma grande estrela. A histeria provoca depressões, obsessões, angústia, fobias, manias, etc. Provoca paranoia, catatonia, esquizofrenia, epilepsia,
psicose maníaco-depressiva. Aparece uma estrela no gráfico e no centro temos a histeria. Essa estrela poderá caracterizar bem o que penso sobre o assunto. O essencial da neurose é a histeria, que servirá posteriormente de fundamento às obsessões, ideias fixas, etc., que constituem processos secundários como se fossem crescimentos numa determinada direção. As próprias doenças mentais, se bem que contenham o componente bioquímico ou bioelétrico, possuem também outro neurótico. Assim sendo, a psicanálise só resolve com segurança o problema neurótico. Por este motivo, no Hospital Neuropsiquiátrico do professor Hans Hoff, em Viena, todo psicótico tem que fazer psicoterapia após a atenuação de sua doença mental. Então, a psicoterapia é indispensável para todas as pessoas. Ela favorece a consciência, ela nos favorece. Ela deve ser feita em grupo e individualmente. Além disso, temos que fazer os estudos. O próprio conceito de histeria vem se alargando cada vez mais, podendo ainda englobar todo o campo psicopatológico. Até hoje, existe discussão sobre o processo de psicoterapia em indivíduos portadores de outros tipos de neurose. E o próprio Freud aventou a possibilidade de se criar um novo método para eles, pelo menos de início, a fim de se eliminar a angústia que impede a entrada no seu inconsciente. Um dos elementos existentes em toda a personalidade histérica é a desconfiança em relação aos outros, ou pelo contrário, uma confiança singela, exagerada. Como não existe coerência em sua atitude emocional, intelectualmente tem um pensamento ilógico. Nunca podemos confiar no histérico. O que ele falou há uma semana pode negar terminantemente hoje, porque o mecanismo de repressão é o mais usado. Ele se esquece mesmo. Ele sofre de uma grande insatisfação sexual, motivo pelo qual procura afoitamente os prazeres sensoriais. Mas como não consegue ser feliz sexualmente, não consegue dar afeto maduro a ninguém. Pode derivar para os outros prazeres, os da mesa, falar demais, apegar-se ao dinheiro, etc. E como nunca consegue achar solução para a sua desmesurada sede de prazer, agride os semelhantes e os culpa de todos os seus problemas. É o famoso bode expiatório que, de modo geral, todo neurótico precisa, e o mais equilibrado é sempre o mais visado. A psicanálise, com o tempo, tira a lança do doente, mas deixa-o com o escudo. A histeria é a doença que ocasionou essa imensa literatura romântica sobre a neurose e o seu tratamento. Nos livros, filmes de cinema e televisão, na mente do povo, existe a ideia de que o processo evolui num clima emocional mais ou menos dramático, culminando numa determinada crise esperada e desejada, que finalmente libertará o doente do seu mal. Não resta dúvida, porém, que a pessoa histérica cria ao seu redor
um ambiente instável, gerando intranquilidade aos seus companheiros. A senhora LL veio ao tratamento analítico por motivo de sua atitude